Amados irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Obrigado. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Como requer a tradição, os evangelhos são lidos em pé. E nós vamos ler então de forma responsiva esse texto da palavra de Deus. Leiamos. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Podeis assentar, queridos. Amados irmãos, queria pensar com vocês nesse texto sobre a justiça de Deus. Lendo um livro que tenho sobre parábolas, revistas, e não falarei nada de diferente daquilo que li. Essa parábola, ela nos faz refletir o nosso comportamento, muitas vezes, orgulhoso e arrogante. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 16, e eu tenho meditado muito nesse texto. Ele trata do risco, da presunção, o risco da arrogância, da prepotência. Muitas vezes é dessa forma que temos buscado a Deus. Simplesmente para cumprirmos um ritual, para cumprirmos uma obrigação. Buscamos a Ele assim. Como se precisássemos estar em algum lugar onde se cultua esse Deus, para sermos vistos.
sem nada termos feito de errado, sem refletirmos quem somos, sem refletirmos a nossa depravação total, a nossa miséria espiritual. A história desse fariseu, desse publicano, ele nos fala dessa perigosa soberba, dessa perigosa arrogância. Ele fala dessa perigosa justiça própria que achamos que temos. Que achamos que somos justos o bastante para não dependermos de Deus. Para buscarmos a Deus só para satisfazer o ego, de dizer, está vendo, Pai, eu sou bom mesmo. Está vendo, Pai, eu sou cara. Mas muitas vezes, irmão, ou melhor, a história desse fariseu e desse publicano, fala dessa perigosa soberba e da necessidade de nos humilharmos diante do nosso santo e soberano Deus. Nós vimos nesse texto alguns contrastes. O primeiro contraste que encontramos aqui é entre os dois personagens, o publicano e o fariseu. Nós olhamos e vemos aqui nesse texto que o primeiro, entre o próprio fariseu e o coletor de impostos. Esse contraste foi percebido imediatamente pelos que o ouviam. Mas existe um outro contraste. O segundo contraste que encontramos aqui é entre o julgamento humano e o divino, quanto à aceitação deles diante de Deus. Nós olhamos para o fariseu, irmãos, e nós desconfiamos dos fariseus pelo que a própria Bíblia nos relata, o próprio Jesus nos relata. Por causa das acusações que são feitas aos fariseus. Mas os fariseus, eles eram um corpo religioso dos mais respeitados entre as várias seitas do judaísmo. Sua principal preocupação era observar os pontos mais detalhados da lei. Eles eram muito zelosos com a lei e por isso eram muito admirados. Eles eram zelosos com aquilo que eles entendiam que era o correto, que era o certo. Qualquer um os convidaria para jantar em sua casa, seria uma honra tê-los como amigos. Mas olhamos para o publicano e vimos um homem vil, um homem ganancioso, um colaborador dos romanos. É como a maioria de seu tempo descreve esse publicano. Os coletores de impostos eram judeus, habilitados pelo governo romano para recolher todos os impostos que pudessem. E eles cobravam além daquilo imposto pelo governo para eles. Eles oprimiam o povo.
Eles tinham a permissão para guardar para si mesmo o excedente do estipulado pelo governo. Ao contrário, irmãos, as pessoas atravessavam a rua quando viam um publicano. Tal desprezo que sentiam por eles. É difícil imaginar um contraste maior entre o fariseu e esse publicano. De um lado, um homem nobre, que inspira orgulho, respeito, inspira admiração. Do outro, um homem de vergonha profissão, que oprimia o povo, cobrando impostos, extorquindo do povo, cobrando além do que era devido. Um homem ganancioso, inescrupuloso. Mas é interessante, irmãos, que, para nossa surpresa, quando Jesus conclui essa parábola, ele reverte o julgamento unânime. A parábola conclui que o publicano é que desceu justificado para a sua casa. Foi o publicano. Mas existe uma semelhança entre ambos. Partilhamos nós com eles dois da mesma semelhança, como humano que somos. A presença do pecado em nossa vida, como na vida desses homens. E consequentemente, da mesma sentença de condenação. Ninguém pode ser justificado diante de Deus por seus méritos, por seu bom comportamento, por cumprir a lei. Nem mesmo aquele fariseu, que era zeloso. Ele era um pecador, estava sob a ira divina, a ira da lei divina. Da mesma forma que aquele publicano era um pecador, que merecia a sua justa sentença, da mesma forma que eu e você somos pecadores. Contudo, houve uma diferença crucial entre eles. Enquanto ambos se dirigiam a Jesus, ou melhor, a Deus, cada um em sua oração revelou o seu verdadeiro intento e o conhecimento que tinha a respeito de Deus e de si próprio. É diante de Deus, irmãos, que se desvela o coração de quem adora. É diante de Deus que se desvela o coração de quem adora. Porque Ele olha e perscruta, Ele sabe o que passa no coração daquele que o adora, daquele que o busca. Mas existe um outro contraste entre as duas orações. Quando você olha para a oração do fariseu, o fariseu acreditava que ele excedia a todos, ele era melhor do que todos. O fariseu acreditava que ele excedia os seus compatriotas, no zelo, na observância da lei de Moisés. Ele sentia-se melhor do que os outros, cheio de autojustificação. E esse fariseu então se encaminha para o templo para orar, para adorar, como eu e você fizemos nesta noite. Ele dirigiu-se ao pátio externo, onde podia ser visto e ouvido pelos homens. Ali olhando para os céus, irmãos, como relata o texto, ele orava a respeito de si mesmo. Sua oração estava centrada nele mesmo.
no seu egoísmo, na sua soberba, na sua arrogância, na sua prepotência. E ele pretendia, irmãos, que todos ao seu redor a ouvissem. Esse homem era muito santo, muito bom. Ele não precisava se confessar. Ele guardava os mandamentos. Era um sábio da lei. E para a sua glorificação ainda maior, ele enumera 2 dos seus maiores feitos. Ele enumera 2 feitos que ele costumava praticar. Eu jejuo 2 vezes por dia, ou por semana, melhor dizendo. Eu dou o dízimo. Para que todos ouvissem e vissem, olha como ele é bom, olha como ele é santo, ou como ele é crente, ou como ele é servo de Deus. Em suas palavras, irmãos, de sua atitude, ele disse: Deus, eu sou o meu Deus, eu não preciso do Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou o meu Deus. Ele orava para si mesmo, expondo, irmãos, o coração corrompido, sem entendimento do que é o Evangelho, sem entendimento do que é a miséria espiritual do pecado na sua vida, a necessidade de confessar a esse Deus a que ele se propõe a adorar. Porque ele confiava em si mesmo e na sua autossuficiência. Ele era suficiente demais para precisar desse Deus. Justiça própria. Mas quando olhamos para a oração do publicano, irmãos, que oração linda. Irmãos queridos, uma das orações mais lindas da Bíblia. Uma das orações mais lindas, pequenas e mais lindas e mais profundas da Bíblia. Esse homem publicano, ele ouviu a palavra de Deus, e essa palavra de Deus o convenceu de seus pecados, o convenceu da sua depravação total, da sua miséria. A sua consciência, então, através da ação do Espírito na vida desse homem, o incomodava, a ponto dele se dirigir a Deus, precisando dessa ajuda espiritual, dessa dependência de que Deus o confortasse, o consolasse com seu perdão, para que ele descansasse nesse Deus, recebendo o perdão desse Deus. Ele queria chegar até Deus, mas estava, irmãos, sobrecarregado pelo peso da sua indignidade, de olhar para ele e ver a sua miséria e dizer, parafraseando o texto: eu não sou digno de ti, Deus. Eu não sou digno de aproximar sequer de ti. Mas a ti eu clamo perdão. Se propício a mim, miserável pecador. Ele sentia vergonha pelos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. Assim como eu estou sentindo agora o pecado que eu cometo diante de Deus, a vergonha. Eu, como ser humano, o pecado que tenho cometido contra Deus, no falar, no pensar, no agir, no olhar. De reconhecer esse Deus em sua natureza santa, se dá por pecadores miseráveis como nós.
E esse homem sente essa indignidade de se aproximar desse Deus, de falar com Ele, de se aproximar, de estabelecer um diálogo com Ele. Ele queria, irmãos, apenas expressar a sua culpa, mas o que ele conseguia era clamar por misericórdia. Ele queria, talvez, desculpem, parafraseando o texto, talvez ele queria dizer: Senhor, olha, eu tenho pecado nisso, mas não tinha força nele, e o que vem à mente dele é: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou esse pecador inveterado que dependo da sua misericórdia. E se a sua misericórdia não me alcançar, eu estou morto, Senhor. Se a sua misericórdia não me alcançar, eu não terei paz, eu não terei descanso, eu não terei consolo. Eu não posso descansar. Porque todo o meu ser está afligido pela consciência do pecado, atiçada pelo Espírito que me machuca, que me tortura. Esse pecado que me dilacera. Eu sou esse, Senhor, que depende da sua misericórdia. O publicano chegou diante de Deus com as mãos vazias, irmãos. Ele chegou vazio. Não usou desculpas, não usou explicações. Simplesmente ele orou e esperou a resposta de Deus. Simplesmente orou e esperou a resposta de Deus. Estando em pé, longe, ele não teve nem ousadia de se aproximar. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É a oração mais linda e mais bonita descrita na Bíblia, uma das mais pequena, que descreve um homem contrito e quebrantado e verdadeiramente arrependido pelos seus pecados, capaz de reconhecer a suficiência de Deus, a dependência de Deus, a justiça de Deus na sua vida. E esse homem ora e espera a resposta de Deus, e a resposta de Deus vem. E quando olhamos para a resposta de Deus, a chave da resposta de Deus está na justificação. Justificação. Está aí na sua Bíblia. A palavra justificado. Este homem voltou justificado. Ó Deus, se propício a mim, pecador. A sua posição aqui perante Deus não podia se apoiar em qualquer coisa que fosse proveniente dele mesmo, mas apenas da graça desse que o escolhe, que o elege, que o separa, que o justifica.
para tornar um com Ele, esse Senhor dele, o Senhor Jesus Cristo. A justificação, irmãos, um pecador, ocorre somente por meio da graça mediante a fé. Somente ocorre na provisão sacrificial por meio de Cristo Jesus. Não há méritos. O elemento essencial dessa fé salvadora é a humildade. Reconhecer a nossa dependência total desse Deus, a nossa miséria espiritual, reconhecer a nossa submissão a esse Deus. Mas essa justificação pela fé exige do ser humano uma resposta, como eu falei pela manhã. E qual é a resposta que essa justificação pela fé exige do ser humano? É a adoração deste publicano. Esse homem saiu justificado. E ele responde essa justificação. Porque há uma exigência de uma resposta humana. E qual é a exigência? É adorar a Deus. É ter prazer em Deus. É ter alegria em Deus. É ter um estilo de gratidão a Deus pelo que Ele fez na cruz. Eu caminho para o templo com prazer e alegria, porque praza-me, eu deleito-me em adorar a esse Deus. É isso que o justificado pela fé é exigido dele. Porque o Espírito mortificou a carne. O Espírito tratou, deu a ele um novo coração, fez dele templo do Espírito, e agora ele responde. Ele, justificado, responde em adorar a Deus. Ele tem prazer em adorar a Deus. Ele tem prazer em cultuar a Deus. A vida dele agora é de adorar, é de cultuar. Seja no trabalho, seja na escola, no trem, aonde quer que ele esteja, a vida dele é adorar, porque o prazer dele está nisso. É a resposta de um coração convertido, da nova criatura. Eu não venho à igreja por um ritual, para preencher requisitos. Eu não venho na escola bíblica porque eu vou levar falta na chamada. Eu venho porque eu tenho prazer em adorar esse Deus pelo que Ele fez. Ele já fez, Ele já pagou na cruz. Eu já fui justificado. Eu não devo mais nada, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas dívidas. Está pago. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Que agora eu posso me achegar a Ele e adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu posso chegar diante dele de mãos vazias, como sempre somos. Não há mérito em nós, como esse publicano. É muito lindo quando nós olhamos, irmãos, e vemos aqui do conhecimento de Deus e o de nós mesmos caminham juntos. Uma coisa não se dissocia da outra. Eu só conheço a mim se eu conhecer a Deus. Se eu conhecer a Deus, eu vou conhecer quem eu sou. Elas caminham juntas. Conhecer a Deus como santo, soberano do universo.
é conhecer a nós mesmos como criaturas pecadoras em rebelião contra Ele e dependentes dEle, que carece da sua graça contínua. Ou, de outra forma, se não conhecemos a Deus, consideramos a nós mesmos como soberanos sobre a nossa vida, santos, amáveis, sábios, e assim por diante, quando na realidade não somos nada disso. Nada disso. Em qualquer encontro que tivermos com Deus, haverá sempre um grande choque de temor e tremor. Foi isso que aconteceu com o justo Jó. Foi isso que aconteceu com Isaías. Foi isso que aconteceu com Paulo. Isso é o que acontece com um pecador que se encontra verdadeiramente com Deus, que é santo, santo, santo. E é assim, irmãos, que podemos saber aqui que o publicano conhecia a Deus, apesar da sua reputação, enquanto o fariseu não. O fariseu começou a sua oração com Deus, é o que o texto diz. Mas ele não estava orando a Deus. Sabe por quê? Porque ele não se conhecia, não se reconhecia pecador. Mas o publicano, ser propício a mim, em outras palavras, tem misericórdia de mim. Ao usar esta expressão, o publicano estava lembrando do propiciatório, a peça na arca da aliança que representava o julgamento de Deus, e que uma vez por ano era molhada com o sangue de um animal, representando a substituição do pecador, que merecia morrer por uma vítima inocente. Ou seja, havia um apelo para os atos de misericórdia de Deus, baseado no derramamento de sangue como oferta pelos pecados. Deus sondou os corações dos dois homens. Do fariseu era autossuficiente, enquanto do publicano era completamente vazio de autoconfiança. O fariseu se justificava diante de si mesmo, irmãos. Era autossuficiente. Ele não tinha necessidade. Ele se autojustificava, ele não tinha necessidade da misericórdia de Deus. Ele tinha obedecido à lei. Ele era muito certinho com a lei. Ele era rigoroso com a lei, era zeloso. Ele não tinha consciência de quaisquer pecados cometidos. Ele era certinho. O publicano, no entanto, dirigiu a Deus, usando a própria linguagem das Escrituras, como está no Salmo 51, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus. O publicano voltou para casa justificado, disse Jesus. O homem que se chamou de o pecador confiou inteiramente na misericórdia de Deus. Ele voltou para casa justificado. Sua atitude em relação foi correta. E por isso ele foi aceito como filho de Deus. Ele confiou simplesmente em seu Deus, que não desapontou sua fé, não desaponta a fé, porque a fé, dom de Deus, vem dele, para glorificá-lo. Diante de Deus, o publicano estava absolvido. O fariseu não. Um voltou santificado, o outro como um pecador. Jesus então conclui a parábola. O fariseu publicano, com as mesmas palavras que usou para a parábola acerca dos lugares à mesa. Lucas 14:11. Todo o que se exalta será humilhado,
E o que se humilha será exaltado. Esta parábola é um repúdio enfático contra qualquer sugestão de que um homem possa ser salvo por meio de mérito, por meio da sua justiça própria, por meio de cumprir regras. Lei. Ninguém tem nada de bom para se orgulhar diante de Deus. Mas o pecador arrependido, que humildemente procura em Deus a misericórdia, esse a encontrará e voltará justificado como esse publicano. Porque é só nele que achamos misericórdia. Eu queria que você pensasse comigo, e aí eu concluo. Qual é a sua condição nesta noite? Será que eu e você vamos voltar para casa justificados nesta noite? Fariseus e publicanos são encontrados ainda hoje. Se olharmos no espelho da palavra de Deus, podemos vê-lo não na vida do outro, mas nas nossas próprias vidas. Mas eu queria que você apenas pensasse. Nós subimos ao templo. De que forma estamos voltando? Se viemos autossuficientes, relatando os nossos feitos diante de Deus, ou relatando que não precisamos desse Deus, viemos cumprir um ritual, ou se subimos ao templo como esse publicano, ser propício a mim, pecador. Um voltou justificado, outro não, irmãos. Como você vai voltar para casa hoje? Como? Qual será a sua condição ao sair daqui deste templo? Deus abençoe sua vida. Que você responda essa pergunta. Aqui, em casa, no trabalho, na relação com o amigo, na relação com seus pais, no trem, no caminhar na rua. Deus abençoe a igreja presbiteriana do Realengo, a começar no miserável pecador que transmitiu a vocês essa palavra de Deus nesta noite.